Acho que o trem já passou. Vamos começar então, né? Gente, eu vou trazer para vocês uma sequência de uns 3 vídeos falando sobre um tema que eu acho que é muito importante a gente tratar devido à nossa organização aqui, né, dos nossos temas, dos nossos trabalhos, que é o tempo, né? A gente fala muito sobre o tempo, sobre a virtude da ordem, sobre como organizar o nosso tempo, organizar a nossa rotina e pensar sobre o hoje, o ontem e o amanhã, o presente, o passado e o futuro. Isso é algo muito importante para nós que pensamos, que organizamos, que planejamos, que buscamos ter uma vida mais tranquila, mais pacificada, né, diante de todas as atribuições que nós temos no nosso dia a dia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Bruna, eu sou mentora de mulheres, mães e esposas. Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Ser Família e eu ajudo as mulheres a organizarem a sua rotina pessoal e familiar segundo a virtude da ordem. E hoje eu quero trazer para você esse assunto sobre o tempo, mas não o tempo de maneira geral ou o tempo cronológico que você vê no seu dia a dia, mas sobre presente, passado e futuro. Porque eu percebo que muitos de nós não estamos vivendo bem o presente, sempre pensando no futuro, o que a gente precisa planejar, organizar, executar, e também não estamos vivendo bem o presente pensando em coisas do passado, situações que aconteceram, que nos deixam ansiosas, que nos deixam deprimidas, por ficar o tempo todo remoendo aquelas circunstâncias do passado. E acaba que o passado e o futuro nos retiram do presente, que é o único momento na nossa vida que a gente tem, que é a única escolha que a gente pode fazer, que é a única coisa concreta que nós temos, que é o nosso presente. E eu pretendo falar hoje, de maneira geral, sobre o presente, passado e futuro. No próximo vídeo dessa sequência, eu quero falar sobre o passado e no vídeo seguinte eu vou falar sobre o futuro, tá certo? Mas de antemão, por que que a gente precisa olhar bem para esse instante presente? Porque a gente só é livre hoje. Hoje a gente tem a liberdade de escolher. Hoje a gente tem a liberdade de ver para onde nós vamos. Nós não somos livres para mudar o futuro. Hoje nós somos livres para planejar o futuro. Hoje nós somos livres para acolher ou rejeitar algo que eu preciso organizar para o meu futuro. Hoje eu sou livre para dizer que aquele passado não existe mais. Hoje eu sou livre para amar, independente de qualquer coisa que tenham feito comigo. Hoje eu tenho a liberdade de dizer sim ou não a algo. Então, tudo acontece nesse momento que a gente chama agora, nesse instante. Eu estava aqui comecei a me organizar para começar a live e aí passou o trem aqui perto da minha casa. Então, o que eu precisei fazer? Eu ia ficar desesperada por causa do tempo. Poderia ter 2 opções. Ficar desesperada por causa do tempo, agoniada para terminar logo de fazer o que eu tinha para fazer. Ou eu poderia simplesmente parar e esperar o trem passar para começar essa live. O que eu escolhi fazer? Eu parei, tomei aqui o meu café, né? Essa live não, que essa aula está sendo gravada, né? Escolhi fazer formato gravação. E escolhi só parar, tomar meu café aqui e esperar o trem passar, não tenho o que fazer. Me estressar, sabe, me, me encher de soberba, me encher de raiva, me encher de ódio, me encher de angústia, de ansiedade, né, de tristeza por uma situação que está acontecendo no agora, não vai me fazer mudá-la. É isso que a gente precisa entender. Eu estava essa semana passando uns vídeos, né, no meu YouTube, e aí foi me sugerido um vídeo que eu achei muito interessante, que ele falava assim, que momento, até escrevi aqui, tá, para falar para vocês, que momento para estar vivo.
diante de todas as crises, né, que a gente está vivendo nesse tempo. Não vou nem citar quais são, porque se você está vendo esse vídeo agora, você provavelmente vai entender do que eu estou falando. Mas diante de tantas coisas que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Desde 2019 para cá, a gente está em 2025. A tendência, né, que nós vemos é muitas vezes de desesperança no mundo. A gente olha para as situações, né, ao nosso redor, a gente olha para as crises pessoais, crises financeiras, crises emocionais, né, crises de identidade que as pessoas estão vivendo, crises vocacionais e também a nível internacional, a nível mundial, a nível externo, a nível comunitário, né? Às vezes a gente olha para isso tudo e pode ter a tendência a ter um olhar de desesperança diante do contexto, porque a gente olha para o passado, olha para o futuro e não vê melhorias quando a gente pensa no futuro. Mas e o hoje? O que eu estou fazendo com o meu hoje? Né? Tem aquela frase de Santa Teresinha que fala, né? Só para te amar só tem hoje. Porque realmente, para amar, para viver, a gente só tem o hoje. A gente não tem como planejar amanhã eu vou amar. Isso não existe ainda. A nossa realidade é o agora. Nós temos esse instante. E quando a gente pensa no que momento para estar vivo, é até um ato de ingratidão com Deus pensar dessa forma, porque Deus ele nos criou exatamente para esse tempo. Se eu estou aqui nesse tempo conversando com você, né, falando sobre a importância de você viver a tua própria vida, né, de viver, parece até estranho eu falar, né, viver a tua própria vida, porque no tempo que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo muito a vida dos outros, né, a gente não está mais vivendo a nossa própria vida. Então, se Deus te chamou para viver hoje aqui, né, e se eu estou aqui te falando para viver a tua própria vida, né, nesse tempo que se chama agora, né, existe um porquê disso tudo. Né? Existe um porquê para você existir nesse tempo que você vive. Existe um porquê de você estar dentro da família que você tem. Existe um porquê de você estar dentro da sociedade que você está. Tudo na nossa vida, Deus ele tira um bem. Se o seu passado não foi tão bom quanto você gostaria, se a sua infância não foi tão boa quanto você gostaria, se o seu futuro é incerto, se você está passando por uma doença que você acha que a qualquer momento você vai morrer, tudo isso, Deus tira um bem de cada das coisas que a gente vive. Deus ele é capaz de transformar, porque o momento de Deus é o agora. Deus ele é eterno, mas ele é eterno no agora. Né? Dentro dessa possibilidade, a gente pode ver que às vezes a gente fala assim, eu gostaria muito, tem pessoas que falam, eu gostaria muito de ter vivido naquela época clássica, eu gostaria muito de ter vivido no tempo tal, muitas pessoas falam assim, então, se você for pensar na história da humanidade, gente, sempre houveram momentos difíceis, sempre houveram situações em que a gente precisou se sobressair, passar por crises. E às vezes a gente acha que o quê? A nossa geração, por que a gente é tão bom assim que a gente acha que não seríamos capazes de viver momentos de crise? É natural, faz parte da vida humana passar por situações difíceis. Faz parte do nosso processo de desenvolvimento humano, de maturidade humana e espiritual, termos momentos mais fáceis e mais difíceis na nossa vida. O sol está começando a descer e está começando a ficar mais claro aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar um pouquinho minha câmera para sair. Pronto, deixa eu mudar aqui de lugar. Então faz parte, é natural que a gente tenha esses momentos, né? Mas como eu vou ultrapassar esse momento no meu hoje, é isso que importa. É isso que importa. Eu tenho um clube de leitura para mães, mulheres e esposas. Se você quiser participar desse clube, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É muito simples de participar desse clube. Você só paga R$19,90. A inscrição é isso. Todo mês R$19,90. A hora que você quiser sair, você cancela. Você não precisa ficar nele para sempre. E a gente esse mês está lendo o livro Liberdade Interior. Nesse livro Liberdade Interior, tem alguns pontos muito interessantes que tratam sobre esse tema do presente, do passado e do futuro. E eu queria trazer para você um trechinho
que ele fala aqui sobre a liberdade de acolher o presente. Ele vai dizer o seguinte, do presente, passado e futuro, mais especificamente sobre essa liberdade de acolher esse instante presente. Uma das condições mais necessárias para conquistar a liberdade interior é a capacidade de viver o instante presente. Gostaríamos de desenvolver este tema que é absolutamente fundamental. Então, a gente só é livre, plenamente livre, se a gente é capaz de acolher, de viver esse instante presente. Por que a gente ouve falar de tantas pessoas, né, tantas histórias de pessoas que, mesmo num campo de concentração, conseguiram sobreviver bem, passar bem por aquelas situações. No final, acabaram que muitos nem sobreviveram, né? Mas conseguiram viver bem aquela situação, porque elas tinham essa liberdade interior de saber viver bem esse momento. Como? Vamos lá ver aqui. Não podemos exercer verdadeiramente nossa liberdade a não ser no instante presente. Não temos nenhum meio de agir sobre o nosso passado. Não podemos mudá-lo em absolutamente nada. Todas as cenas imaginárias através dos quais tentamos algumas vezes reviver o acontecimento passado são apenas vento. Não é possível reconstruir o curso do tempo. É impossível a gente reconstruir. A gente não tem uma máquina do tempo para voltar lá e mudar. Seria muita presunção da nossa parte achar que poderíamos fazer isso, embora muitas pessoas já tenham tentado. Mas seria um atentado até contra a divindade divina conseguir uma coisa dessa, porque não há como fazer isso. Deus é o Senhor do tempo, como a gente sempre fala, né? O único ato da liberdade que podemos fazer quanto ao nosso passado é aceitá-lo, tal qual ele é, e entregá-lo com confiança nas mãos de Deus. Então, hoje, a opção que a gente tem hoje é aceitar o nosso passado e acolhê-lo com confiança, entregando com confiança nas mãos de Deus. Né? Muitas vezes as pessoas ficam, eu estou falando isso porque eu atendo pessoas, não sou psicóloga, né, como eu falei para vocês, sou mentora de mulheres, mas muitas vezes eu atendo mulheres, né, e converso com outras pessoas, inclusive homens, que têm pânico, ansiedade, preocupações exageradas com coisas que aconteceram no passado, com coisas que gostariam de ter feito diferente, com coisas que poderiam ter sido diferentes, mas não foram. E aquele momento específico aconteceu e quando chegou agora, a pessoa está em crise. Uma crise de pânico, ansiedade, sempre preocupada com o que pode estar acontecendo daqui a pouco. Mas por conta do passado, por uma situação que aconteceu no passado. E o que a gente tem que fazer com o passado? Acolher a situação, porque não dá mais para mudar, e entregá-la com confiança nas mãos de Deus. Inclusive, buscando viver as situações que acontecerem de maneira diferente, para que a gente não cometa os mesmos erros. E sobre o futuro, temos muito pouco controle. E aí essa parte aqui, eu acho que cabe bem para nós que estamos buscando viver essa organização na nossa rotina, né? A gente às vezes quer organizar e quer planejar muito. Inclusive, isso é uma tendência muito particular de quem busca isso. Eu, lendo nesses capítulos do livro, eu fiquei mais atenta, inclusive, né, pelo próprio perfil que eu tenho, né, de buscar esse controle, essa organização, né, nesses pontos que falam sobre o futuro. E aí, o futuro, a gente tem pouco controle sobre ele, muito pouco. A gente não tem como prever, né, o que vai acontecer. Sabemos muito bem que não importam quais sejam as nossas previsões, planos e seguranças. Basta um pequeno acontecimento para que nada aconteça conforme o previsto. Não podemos verdadeiramente programar a nossa vida. Tudo o que podemos fazer é acolher um instante após o outro. A única coisa que nos pertence, afinal de contas, é o momento presente. É o único lugar onde podemos, de fato, agir livremente. Só temos o instante presente para estar em contato com o real. Então, só temos o presente para estar em contato com o que é real. Eu estava outro dia aqui na minha casa, né, organizando as coisas, e eu tenho uma tendência muito forte a ficar o tempo todo, as crianças fazendo algo e eu organizando, as crianças fazendo sempre
tentando aproveitar o tempo. Eu tenho muita tendência a querer aproveitar muito o tempo. Como vocês sabem, eu falo bastante sobre isso, né? Que a gente não pode ficar gastando nosso tempo com qualquer coisa. Só que às vezes, com essa questão de querer organizar e aproveitar muito tempo, a gente corre o risco de quê? De não viver o momento que a gente tem para viver agora. Explico. Às vezes a gente tem sim que aproveitar bem o nosso tempo, porque a gente está perdendo tempo com coisas banais. Por exemplo, eu falo muito sobre a questão da internet, né, das redes sociais, do uso do celular. Às vezes a gente perde muito tempo com algo que é banal, que não diz respeito à minha vida, né, mas à vida do outro, por exemplo. E acabo vivendo mais o presente do outro do que o meu presente. Mas nós temos o risco também de não conseguir viver bem o presente com o nosso outro que é importante para nós, essa disponibilidade de estar com o outro. Esses dias eu estava fazendo alguma coisa aqui na minha casa e a minha filha, uma das minhas filhas, chegou para mim e falou assim: mamãe, começou a contar uma história, né? Aconteceu isso, o Gabriel estava aqui e ele fez isso. E aí eu não estava olhando para ela, eu estava fazendo outras coisas e escutando o que ela estava falando. E ela falou assim: mamãe, olha aqui para mim. E aí eu fiquei: mamãe, olha aqui para mim. Eu estava fazendo falando com ela como se fosse no piloto automático. Eu estava vivendo no automático. Eu não estava olhando para ela enquanto eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Porque eu estava apressada para organizar algumas coisas para a gente fazer o jantar e poder se sentar para conversar. Mas naquele momento ela queria conversar comigo. Ela queria conversar comigo naquele momento. E contar o que aconteceu comigo com ela naquele momento e com o Gabriel naquele momento. Né? Então, quando ela me falou: mamãe, olha para mim, eu olhei e disse, me veio aquilo, né? Meu Deus, eu não estou dando a atenção devida para aquele exato momento em que ela está me contando uma história. E quantas vezes isso acontece com a gente? As pessoas conversando com você, você tentando aqui fazer coisas para terminar logo, e a gente não foca. Foca no que é mais importante naquele momento e não fica disponível para o outro. Não fica atento à necessidade do outro num determinado momento. Ou, por exemplo, às vezes a gente quer tanto registrar momentos para mostrar para os outros, às vezes até para guardar para você mesmo. Às vezes você quer simplesmente guardar aquilo para sua recordação, para sua memória, ou quer mostrar só para sua família, que não tem nada demais. Mas às vezes a gente está tão preocupado com isso que a gente não vive bem o momento agora. Ontem a gente teve aqui a Noite da Família, né? Eu falo muito para as minhas mentoradas, vamos fazer a Noite da Família, que é um momento especial que a gente tem para estar junto em família. A gente reza junto, a gente faz um jantar gostoso e a gente faz alguma coisa juntos. E ontem a nossa Noite da Família foi uma competição de biscoitos, né? A gente cada um pegou uma receita, a gente fez uns times, cada um fez as suas receitas em times e demos um tempo para acabar, para ter aquele momento de fazer, né, de cozinhar, né? E depois a gente colocou uma venda nos olhos e cada um foi provar os biscoitos para ver qual biscoito que tinha ficado mais gostoso. E aí o biscoito que teve uma pontuação maior ganhou, né? O time ganhou. E aí é uma coisa bem interessante, porque mistura paladar, gosto, parecia que tudo era igual, mas na verdade não era. E depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, porque vai fugir do nosso tema aqui. E aí, nesse momento que a gente estava fazendo, né, a competição de cookies, eu não gravei nada. Eu não filmei nada, eu não tirei nenhuma foto. Eu vivei tudo sem o meu telefone. E poderia ser algo assim que era até tentador de fazer, né? De tirar fotos, de mostrar, porque eu poderia postar, seria uma ideia interessante para postar nas redes sociais, seria um momento divertido para colocar e dar ideias para as famílias de como é que foi aquilo. Mas, na verdade, o que eu escolhi naquele momento? Eu escolhi viver aquele momento. Eu escolhi registrar na minha memória aquele momento. Eu escolhi estar naquele instante, ver a vontade das crianças de estar ali fazendo aqueles biscoitinhos, de curti-los, de ver o empenho de cada um, né, de terminar, ver o espírito de competitividade de cada um, ou mesmo aquele
desejo de ajudar também quem estava atrasado, né? Então, cada momento, né, que a gente foi vivendo foi importante. Ah, Bruno, tirar só uma foto. Tudo bem, eu entendo, às vezes a gente tem essa necessidade, a gente quer, mas nem sempre é necessário. Às vezes a gente tem uma necessidade que ela não é necessária. Você já tem tantas fotos no seu celular, tem fotos que você nem lembra. E às vezes você tira várias, né? Quando a gente era criança, tinha um celular, não tinha um celular, a gente só tinha uma máquina fotográfica que tinha no máximo 48 poses, sei lá, 24, 12 dentro de um filme. E a gente precisava levar aquela máquina para tirar fotos muito específicas, em ocasiões muito especiais para registrar o momento. A gente tirava uma, duas fotos. Não era o tempo inteiro como a gente faz hoje em dia, né? E isso também deixa a gente sem viver aquele momento que é o agora, tão importante para nós, né? Que a gente consiga realmente viver bem esse agora. Uma outra coisa que ele vai trazer aqui, que eu queria trazer para vocês do livro, ele vai dizer o seguinte: podemos viver de maneira trágica a característica fugaz do instante presente e o fato de que nem o passado nem o futuro nos pertencem verdadeiramente. Mas se nos situamos em uma perspectiva de fé e de esperança cristã, o instante presente revela-se a nós como rico de uma graça e conforto imensos. E aí, eu acho que entram as crises que eu falava, né? Por que tantas pessoas, às vezes, se sentem ansiosas? Porque elas estão sempre com o olhar para frente. Elas estão sempre preocupadas com o que vai vir. E a gente pode cair nesse erro, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Planejo, o que eu quero fazer, né? Eu tenho que preparar algo para mim, eu já caí muito nesse erro, gente, muito mesmo, né? De planejar demais, achando que eu vou precisar de alguma coisa e de repente eu tô cheia de coisa guardada que eu não precisei usar, né? E eu tô organizando demais e pensando demais amanhã, né, naquilo que pode acontecer, e eu não vivo bem o agora. Já aconteceu comigo isso, né? E eu tô aqui para te alertar, para que também isso não aconteça com você. E você fica com aquela ansiedade, com aquela preocupação, com aquela, sabe, aqui todo instante parece que sua cabeça está em alerta, pensando, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer se não tiver isso? O que vai acontecer se eu não conseguir aquilo que eu estou precisando? Né? Como é que vai ficar a minha família? Não tem como a gente viver o tempo todo dessa forma. Nossa cabeça não aguenta. E aí gera a ansiedade, a frustração, até uma depressão a pessoa pode ter também, né? E também com o passado. O passado também não pertence a gente. O futuro não nos pertence. O passado não nos pertence mais. A gente porque já passou. Né? Às vezes a pessoa teve um problema muito grave no passado e não consegue viver bem o hoje, levar aquilo para sempre. Perdeu um ente querido no passado e não consegue viver bem o hoje, né? Não consegue colocar a vida adiante. Por quê? Porque está querendo mudar algo ou está vivendo o tempo todo naquilo que já passou. A única coisa que a gente tem verdadeiramente é o presente. E com isso, existe um outro ponto importante. A gente só vai ter o hoje para amar a Deus e amar o outro. O instante presente é, acima de tudo, o momento da presença de Deus. Porque não dá para a gente dizer para Deus que vai amá-lo amanhã. Não dá para a gente dizer para Deus que a gente vai amá-lo no ontem, porque já passou. A gente ama agora. Não tem como a gente afirmar para alguém, eu vou te amar para sempre. Isso é muito bonito da gente ver, mas a gente precisa saber se na hora que a coisa apertar, a gente vai estar realmente amando. Na hora que a coisa apertar, eu vou estar me sentindo verdadeiramente amada. Não dá para a gente saber se aquela palavra vai ser real para o futuro. Às vezes a gente olha para o passado e diz, nossa, aquela pessoa disse que me amar para sempre, e hoje ela não está mais com você. Por quê? Porque já passou, porque a gente ama no presente. Mas Deus diz, Jesus falou, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, porque é o único que vai saber do futuro, é Deus. Então, ele disse, estarei convosco
todos os dias até o fim dos tempos. Então, Deus é eterno no presente. Só Deus é eterno no presente. Então, o momento presente é o momento de Deus. Mesmo que ele fale sobre o amanhã, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de tudo. Ontem, hoje e sempre. Mas, para nós temos o hoje. E hoje nós podemos nos comunicar com Deus. Hoje nós podemos confiar inteiramente em Deus. Porque Ele disse que todos os dias vai estar conosco. E só Ele é capaz de realmente nos levar para o futuro, nos fazer, nos amar no passado. Porque Ele é eterno, nós não somos. Devemos estar convencidos de que cada instante, não importa qual seja, está pleno da presença de Deus, rico de uma possibilidade de comunhão com Deus. Não nos comunicamos com Deus no passado nem no futuro, mas na acolhida de cada instante, como lugar de sua presença. Cada segundo, anotei aqui, cada segundo é um momento de comunhão com a eternidade. Eu me lembro que outro dia eu fiz um vídeo falando sobre como a gente tem usado o nosso tempo. E a gente se esquece de que esse tempo que a gente vive na Terra é um instante naquele tempo que se chama eternidade. O que são 100 anos que a gente vive aqui, né, diante da eternidade? Não é nada. E às vezes a gente acha que é muita coisa, né? E acha que vai ter também o tempo inteiro e acaba desperdiçando o nosso tempo. Porém, esse instante aqui que a gente tem, que se chama eternidade, cada segundo que a gente vive aqui é um momento de comunhão com a eternidade. É por isso que é preciso a gente viver bem esse momento que nós estamos, que se chama eternidade. Eu poderia ter vindo hoje gravar esse vídeo aqui para vocês super numa euforia enorme, porque eu tô com muita coisa para fazer esse final de semana. Hoje eu vou ter um retiro. Amanhã é Dia dos Pais aqui no Canadá. Aconteceram várias coisas essa semana que me tiraram do eixo, né? Eu tenho muita coisa para organizar até amanhã. E eu vou ter retiro hoje e amanhã vai ser o Dia dos Pais. E eu não sabia quando eu ia fazer esse vídeo, né? Eu tinha que ter feito esse vídeo antes. Eu tinha que ter gravado esse vídeo antes, mas diante de tantas coisas que aconteceram no meu dia, eu não consegui. Qual o melhor momento para estar presente aqui? Eu sempre penso assim, quando eu vou gravar um vídeo aqui para o canal, eu sempre penso, ou quando eu vou gravar um vídeo para uma aula, alguma coisa do tipo, eu sempre penso em qual o melhor momento para estar completamente presente aqui. Porque eu preciso me dar por inteiro naquilo que eu estou fazendo, né? Eu estou me ofertando, eu estou dando para vocês um dom que Deus me deu. Estou compartilhando com vocês, um dom que Deus me deu. Então eu preciso estar inteira aqui. Eu poderia estar fazendo isso ontem à noite. Ontem à noite a gente terminou, a noite da família, e eu pensei, vou gravar vídeo. Mas eu já estava tão cansada que eu disse, não, vou rezar, vou dormir. E vou acordar mais cedo, como eu sempre faço, vou fazer uma oração de manhã. E antes mesmo de ir para a missa da manhã, eu vou gravar o vídeo. E essa foi a melhor forma de estar presente nesse momento, de estar tranquila, né? De ter um momento em que eu pudesse realmente compartilhar e dar o melhor de mim para alguém. E é sempre importante a gente pensar isso. Será que eu estou dando o melhor de mim para alguém? O nosso sentimento de vazio, de frustração, a nossa impressão de que muitas vezes nos falta algo, que nos falta alguma coisa, vem simplesmente do fato de que vivemos no passado ou no futuro, ao invés de habitar cada segundo, escolhendo tal como ele é, rico da presença de Deus e esquecendo-nos de que se acolhemos com fé, ele nos fortifica e alimenta. Isso aqui, gente, é algo que eu fiquei pensando, sabe? Sobre essa insatisfação. Gente, a gente às vezes está tão focado no passado, né? Pelos arrependimentos, pelas decepções que nós tivemos. Ou no futuro, pelos medos e expectativas vãs que nós nutrimos. São vãs por quê? Vãs por quê? O sol já tá vindo de novo. São vãs por quê? Porque a gente não tem como controlar. Mas a gente às vezes fica tão focado nisso que a gente não consegue habitar e acolher bem o nosso tempo que a gente precisa viver agora. Deixa eu ver se tá melhor agora.
Acho que tá melhor agora. A gente não consegue viver e habitar bem esse momento presente, preocupado com tudo isso, né? Com os medos, com as preocupações que vão vir. As expectativas vão. Gente, quantas vezes a gente nutre uma expectativa vã, sabe? Com aquilo que vai acontecer, seja bom ou seja ruim. E fica naquele negócio, quando na verdade nem chegou ainda. Não aproveita o momento, né? Imagine uma noiva que vai casar. Se ela só pensar, o dia da festa, o dia da festa, o dia da festa, o dia da festa, se ela pensar só naquela festa que ela vai ter, ela não vai aproveitar o momento de provar o docinho, ela não vai aproveitar o momento de preparar as músicas da cerimônia, de escolher o vestido. Todos esses são passos tão importantes que a gente precisa dar para estar ali vivendo bem aquela situação, aquele momento que Deus providenciou para a noiva, né? E aí, ao invés de habitar cada segundo acolhendo tal como ele é, rico da presença, esquecendo de que se nós acolhemos com fé, ele vai nos fortificar e nos alimentar. E isso, gente, para finalizar, acaba nos trazendo uma grande insatisfação. A gente fica insatisfeito com o presente. Eu não sei você, mas eu estou vendo muitas pessoas ao meu redor, e até eu mesma, muitas vezes, eu estou insatisfeita. Estou fazendo coisas insatisfeita com o que eu tenho agora. Né? Eu fico insatisfeita se a casa não fica do jeito que eu deixei, eu fico insatisfeita por não conseguir o trabalho que eu gostaria, eu fico insatisfeita por não conseguir organizar, planejar uma viagem que eu gostaria de fazer, eu fico insatisfeita, sabe? Estou dando exemplos, né? Eu fico insatisfeita por tantas coisas, eu fico insatisfeita pelo marido que eu tenho, que muitas vezes não faz o que eu quero, ou eu fico insatisfeita porque os meus filhos não estão sendo do jeito que eu queria que eles fossem, eu fico insatisfeita porque os meus filhos não estão perto de mim, foram para outro lugar, eu fico insatisfeita porque o lugar onde eu vivo não é tão bom quanto eu gostaria. Eu fico, sabe, situações que as pessoas às vezes trazem de insatisfações que não levam a lugar nenhum. Por que elas estão insatisfeitas? Porque elas não tentam preencher esse tempo que é o agora. Elas não vivem bem esse tempo que é agora. Se eu não vivo bem, se eu não sou grata, se eu não nutro meu coração de gratidão por aquilo que eu tenho hoje, né, sem me preocupar com o que os outros têm, sem me preocupar com aquelas coisas que poderiam ser e que não foram, né, como dizia o poeta. A gente não vai conseguir viver bem, gente. A gente não vai conseguir viver bem pensando no si. E se eu tivesse? Às vezes tem pessoas que me procuram muito, né, para perguntar sobre onde eu vivo, né, sobre o país onde eu vivo, reclamando do Brasil, papapá, insatisfeitas com a situação atual, né? E eu sempre falo algo muito interessante, né, que ao longo desses anos vivendo aqui, né, a gente vai vendo que existem coisas muito boas e que também não são tão boas. Né? E vão passando pessoas que vêm, vão. E algo que eu falo sempre, né? O paraíso não existe aqui. O paraíso não existe na Terra. O paraíso é no céu. Né? O paraíso da Terra, né? Nós fomos expulsos dele. Não tem como a gente querer viver um paraíso na Terra. Porém, a gente consegue viver bem e ter um pedacinho do céu aqui na Terra se a gente ama tudo que a gente tem e vive bem o momento presente. Aquele momento. Nesse momento, eu estou tendo um paraíso, um pedacinho do paraíso aqui na Terra, porque eu estou conseguindo viver bem o que eu me propus a fazer. Nesse exemplo que eu contava para vocês, né, de ontem à noite, que a gente estava vivendo um momento simples de fazer uma competição de biscoitos. Esse momento eu consegui viver bem e eu consegui ter um pedacinho do paraíso na Terra, naquele momento que eu estava vivendo, eu estava satisfeita, né? O que é viver uma satisfação? É ter um pedacinho do céu em você, estar satisfeito. Então, até no momento, até numa situação de calamidade, uma situação muito difícil, é possível viver uma satisfação, porque a satisfação vai depender de como você está vivendo aquele momento. A satisfação vai ser independente das circunstâncias que você está vivendo. Lembra? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu tenho as minhas circunstâncias e eu sou eu. Eu preciso saber vivê-las bem.
E essa circunstância, ela está sendo vivida no agora. A circunstância do seu passado já foi, não é mais a mesma. E a circunstância que você vai ter no seu futuro, você não tem como saber qual vai ser. É hoje, é o agora. Então, eu quis trazer esse vídeo para te dar esse sinal de alerta, para te fazer perceber. É preciso viver o agora. Não deixa que aquilo que passou, não deixa aquilo que vai vir te faça se congelar, né? Te paralise. Não deixe que essas coisas te paralisem. Viva bem o teu instante presente, viva bem o agora. Que a partir disso você vai conseguir ter um pedacinho da eternidade, né, perfeita, o paraíso aqui na Terra, dentro desse teu instante presente. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.